nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando o nosso assunto sobre a apresentação do Islã. O Islã é uma religião universal. A religião do Islã trouxe misericórdia e orientação para todos os povos, em suas diferentes culturas, raças, costumes e países. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: e não te temos enviado senão como misericórdia para o universo. Então o Islã ele se expandiu para vários povos, várias raças, etnias, e países e costumes. A mensagem do Islã é universal. A mensagem que o profeta Muhammad trouxe ela é universal, segundo esse versículo que acabamos de recitar. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade ou misericórdia para o universo. Então o Islã respeita todos os costumes dos povos e suas tradições e não obriga o novo muçulmano a mudar. Então o Islã respeita todos os costumes, tradições e não obriga o muçulmano a mudar. E quando obriga é porque é um costume, é uma tradição que contraria algo do Islã. Só nessas situações é que o Islã obriga a mudar daquele costume ou tradição, quando é algo que contraria o Islã. Caso não, não é obrigatório para que o muçulmano, quando se converte, por exemplo, ou aceitou o Islã, que ele mude os seus costumes para seguir os costumes de outros países, por exemplo, de maioria muçulmana. Se ele fizer isso por escolha própria, não tem nenhum problema, mas não é obrigado. Não é obrigado a ter aquele costume de outros países de maioria muçulmana. Não é uma obrigação, a não ser que seja escolha própria. Então, tem um costume, isso é comum. A gente vê aqui no continente americano, na Europa, na África, na Ásia, cada país ali, ou nesses continentes, tem os seus costumes, tem as suas tradições. Então, o muçulmano, onde ele se inserir, deve verificar. Mas essa cultura tem algo contrário ao Islã ou não? Se vê que não tem nada que contraria o Islã, então continua muçulmano e seguindo aquela tradição ou cultura. Não tem nenhum problema. Essa vestimenta tem algo contra a nossa religião? Se não tem, veste tranquilamente. Então, tem algo contra, então aí tem que mudar. Então, mudar de tradição ou costume, cultura, para o novo muçulmano ou o muçulmano do berço, é apenas quando é algo que contraria o Islã. Assim, os costumes que sejam contrários às normas islâmicas devem ser mudados por algo que esteja de acordo com estas, dado que quem ordena e proíbe é Allah, o sapiente, o conhecedor de tudo, glorificado seja. E a forma de demonstrarmos nossa crença é colocando estas normas em prática, ou seja, você já sabe que não, esse costume está de acordo com o Islã. Não tem nenhum problema, vai praticando. Quando você abandona um tipo de costume pela causa do Islã, ou seja, você sabe que o Islã contraria, então você aqui está colocando em prática aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. O novo muçulmano não tem a obrigação de seguir ou adotar os costumes de comunidades muçulmanas que não têm relação com o Islã e suas normas. Então, o novo muçulmano não tem essa obrigação de seguir ou adotar costumes de comunidades muçulmanas que não têm relação com o Islã. Isso porque são meros costumes que as pessoas praticam, estando permitidos sempre e quando não contradigam os ensinamentos islâmicos. Então, entrou no Islã, vai seguir uma tradição de um povo. Aquela tradição é contra algo, ou tem algo contra o Islã. Aí o muçulmano tenta sempre se afastar. Não tem, então o muçulmano fica tranquilo com a sua tradição ou costume. Toda a terra é um lugar para a adoração de Allah. Toda a terra. Aqui demonstra que o muçulmano, onde ele estiver, o muçulmano ele pode estar em qualquer canto, ele deve saber ali, ele pode fazer ou cumprir com as suas adorações.
onde ele estiver. Então, diz que toda a terra é um lugar para adoração. Então, está em um país de maioria muçulmana ou minoria muçulmana, chegou a sua hora de cumprir aquilo que o Islã diz, tem que cumprir, porque todo lugar pode se cumprir com a adoração ou as orações. Então, todo lugar, sem exceção. O Islã considera toda a terra como um lugar idôneo para a vida e a adoração de Allah. Por isso, não há nenhum país ou lugar definido ou obrigatório para onde o muçulmano emigre e resida. Pelo contrário, considera-se que em qualquer lugar do mundo o muçulmano pode realizar seus atos de adoração. Então, o que a gente aprendeu é de que isso dentro do Islã. Sabe-se que a pessoa pode... foram citados, aliás, pelo profeta Muhammad, que alguns lugares pode ter uma recompensa maior ou menor, mas não significa que são lugares específicos para fazer a oração. Então, tem lugares sagrados que foram considerados que a oração é multiplicada. Por exemplo, ao cumprir uma oração. Sabemos a cidade de Medina, a própria cidade de Meca, a mesquita, por exemplo, de Jerusalém, são lugares onde as orações são melhores. E melhores em termos de quê? São multiplicadas comparando com as outras. Mas não significa que são lugares específicos para fazer ou cumprir a oração ou adoração. Então, todo lugar, sendo no Ocidente ou não, você pode cumprir ou realizar as suas adorações, as suas orações, e aí ganhará a mesma recompensa para aqueles que vivem em comunidades de maioria muçulmana. Então, toda a terra, o próprio profeta Muhammad, ele diz, foi feita a terra para mim, uma mesquita e um lugar de adoração. Foi feita a terra. Então, qualquer lugar onde a pessoa estiver, chegou a hora, tem que cumprir. Chegou o momento de jejum, vai fazer o jejum. Toda a terra constitui local de adoração. Então, você está adorando aquele que é o Criador. E esse Criador, em todo lugar onde a gente estiver fazendo orações, ele escuta e ele nos recompensa. Tampouco é obrigatório para o muçulmano desligar-se ou emigrar para outro lugar, com exceção da situação em que lhe é proibido a prática de sua religião no lugar em que se encontra. Então, aqui cita-se que se o muçulmano saber que não, o lugar tal é proibido, ou seja, no país tal ali é proibido cumprir ou seguir essa religião, ou seja, você pode sofrer algum ataque de pessoas, ou seja, agressões ou algo similar. Então, nessa situação, você que é muçulmano tem que se abster disso. Geralmente, a gente não precisa confrontar onde a gente sabe que é um perigo. Onde a gente sabe que tem um perigo, o muçulmano sempre tem que evitar, não tentar enfrentar. Como dizem alguns sábios, se você sabe que algum lugar tem alguma tentação, a gente não pode entrar naquele lugar para dizer que vou ver o que vai acontecer. Não, se é uma tentação, a gente tem que se afastar, não querer entrar para depois dizer, não, eu sou forte, eu tenho fé firme, não vou cair nessa tentação e tal. Não, sabemos que aquele lugar tem uma tentação. Nesse lugar vamos sofrer uma provação. O muçulmano ele tem que evitar estar nesse local. Então, o país tal, os muçulmanos não ficam sossegados, ou seja, são atacados, e você sabe disso. A sua obrigação é de não estar naquele lugar, porque você vai saber que não vai cumprir direito às suas adorações, a oração, o jejum e outros atos de adoração você não vai cumprir, porque se é muçulmano e aquele lugar não são bem-vindos os muçulmanos. Então, neste caso, deve-se mudar para outro lugar onde posso adorar a Allah sem problemas. Como disse Allah, o Altíssimo, ó seres meus que criei, por certo, que minha terra é extensa, adora-me, pois, somente a mim. A terra é extensa. A terra é extensa, ou seja, onde você observa, onde você enxerga que aqui tem algum perigo, então você se afasta, sai desse local e vai um local onde tem paz. Mesmo que aquele local onde você está saindo, suponhamos, ou um exemplo,
são muçulmanos, ou tem alguns muçulmanos onde você vai querer ir, a maioria não são muçulmanos, porém você pode viver em paz. Então pode emigrar para aquele local, porque você quer paz. São pessoas que não atacam os muçulmanos, não atacam a religião. Então, mesmo sendo não muçulmanos, se é seguro para você, é melhor naquele lugar do que aquele lugar onde você sabe que, mesmo sendo muçulmano, está sendo o quê? Ou perseguido, ou não é bem-vindo, ou você nem consegue fazer, por exemplo, seu jejum. É proibido entrar nas mesquitas ou algo similar, ou seja, nenhum muçulmano deve manifestar a sua própria adoração. Então, esses lugares não são bem-vindos para o muçulmano. Deve procurar outros lugares, como este versículo diz. Allah diz: minha terra é extensa. A terra é extensa, então procure um lugar onde você vai se sentir mais seguro para cumprir com as suas adorações. Então, tem assim o muçulmano essa saída. Então, não pode se sentir, por exemplo, o lugar nele está se sentir preso, diria assim. Sabe que não, esse lugar eu não vou conseguir orar, mas eu vou tentar. Vou persistir aqui, talvez um dia eles renunciem. As pessoas que atacam o Islã talvez vão renunciar. Não podemos ter esse tipo de pensamento. Se tem condições de você se livrar daquela região ou daquele povo, então você se livra e vá a um lugar onde você vai ter paz. Porque, primeiro, o que se preserva é a vida. Isso a gente pode encontrar em várias partes do Alcorão, assim como da Sunna, onde, primeiro, a gente preserva a vida. Até por isso mesmo o Islã permite, em situações extremas que você pode, talvez, perder a vida. O que diz? Por causa da fome, por exemplo. Por causa da fome, você vai perder a vida. Se você tiver algo que seja ilícito e que é comestível, você vai comer ali segundo a sua necessidade. Por quê? Tem que preservar a vida. Então, você preserva a vida primeiro, depois adora Allah subhanahu wa ta'ala. Você está passando uma sede extrema também. Está desmaiando, quase morrendo. E só tem ali o álcool, aquele que é proibido. Aquele álcool que é proibido no Islã, que é ilícito, mas somente tem aquilo. Então, o muçulmano, naquela situação extrema, tem que matar a sede com aquele álcool. Por quê? Para preservar a vida. Preserva a vida e mais adiante, outros dias, já vai conseguir fazer o quê? As adorações. Já salvou a sua própria vida e assim pode cumprir com as suas adorações mais adiante. Então, preserva-se primeiro a vida. Isso é que é o Islã. Isso é que ordena o Islã. Então, o lugar que você se sente seguro para seguir a sua religião, cumprir com os mandamentos de Allah, seguir o profeta Muhammad sem nenhuma dificuldade, sem sofrer perseguição, aí você se mantém. Se sofre perseguição, opressão e tal, então se afasta. O exemplo do próprio profeta Muhammad é claro. Ele não nasceu em Meca. Ele nasceu em Meca, família em Meca, tribo de Meca. Mas quando sofreu a opressão, perseguição, xingamentos e tal, o que ele fez? Saiu para ir num lugar onde era mais seguro. Emigrou, deixou Meca, o lugar onde ele nasceu, e foi para Medina, onde ele ia se sentir seguro. Em Medina, na época, só tinham muçulmanos? Não. Tinha outras tribos não muçulmanas. Mas ele ficou ali, escolheu como a sua cidade. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين